Você está no canal Palavra de Médico. Bem-vindo! Nesse vídeo você vai ver como a sua saúde depende do equilíbrio energético Yin e Yang. Você conhece esse símbolo? Você já ouviu desenhado por aí? Ou você associa com a cultura oriental? Ou tem alguma ideia esotérica em relação a esse símbolo? Ele é o símbolo do Tai Chi, também chamado de símbolo Yin e Yang. Grandes civilizações do passado utilizavam seus conceitos e acreditavam que eles são a chave para a compreensão do mundo. Mentes brilhantes como Leonardo da Vinci, Isaac Newton e até mesmo Platão utilizavam esses conceitos nas grandes obras que deixaram para a humanidade. E você já viu que o desenho costuma ter uma divisão. De um lado o Yin, do outro o Yang. Yin é a lua, Yang é o sol, o frio é Yin, o calor é Yang, o lado feminino é Yin, o lado masculino é Yang. Mas a definição e conceituação de Yin e de Yang vai muito além disso. Yin e Yang estão sempre em equilíbrio dinâmico, nada é estático na natureza. Além do mais, Yin e Yang são intercomplementares, enquanto Yin é a estrutura e Yang é a função. Yin é a hidratação, Yang é o movimento. Yin é a nutrição e Yang é a energia. De fato, não existe estrutura sem a sua função, assim como não existe função sem a base da estrutura. São grandezas intercomplementares. A água hidrata o movimento e o movimento gera a energia cinética na água. O alimento nutre, gera energia e a energia metaboliza o alimento. São sempre grandezas intercomplementares. Uma não existe sem a outra. O Yin é a forma, Yang é a função. Vamos imaginar a forma do corpo, de um nervo qualquer, do coração e ver o seu aspecto Yang. O Yang do corpo é o espírito. O Yang do nervo que dá sentido à sua existência é o estímulo nervoso. E o Yang do coração, que movimenta o coração, são os batimentos originados dos impulsos elétricos do coração. Por que é preciso o equilíbrio entre estrutura e função? Se você hipertrofiar a estrutura, você impacta e limita a função. Pelo contrário, se você hipertrofiar a sua função, você exaure a estrutura. E mais do que isso, com o tempo, lesa a estrutura. Daí a importância do equilíbrio, que tem um nome, Tao, o caminho do meio e do equilíbrio. O que o corpo usa para produzir a homeostase, que é a busca do equilíbrio constante do corpo, por exemplo, entre Yin e Yang. A temperatura corporal tem que ficar constante, mas numa situação de frio, diminui a temperatura corporal, porque você aumenta o Yin. O corpo inteligentemente vai aumentar o Yang, para gerar movimento e tremores musculares, que aumenta o calor interno e equilibra a temperatura. O calor é a mesma coisa. Em situação de calor, vai aumentar a sua temperatura corporal, vai sair do equilíbrio. Portanto, aumentou o Yang, mas o corpo inteligentemente aumenta o Yin, produz mais líquido, isso, e o Yang mantém os poros da pele abertos, a transpiração elimina líquido e calor, equilibra a temperatura corporal. Você vai ver que o Yin e Yang na vida mostra que o Yang cria e dá movimento e o Yin preserva e nutre, como nos processos de nascer, crescer, envelhecer e morrer. Nasce a partir do Yang, cresce porque já tem o Yin para nutrir, envelhece porque deteriora a proporção e morre porque a morte é o Yin absoluto. Não é lenda que o doente agonizante tem que melhorar para morrer. O corpo usa o Yang remanescente para ultimar os procedimentos do morrer. Yin e Yang no dia.
Bom, considerando a primeira parte do dia e a segunda parte do dia, de 6 da manhã até meio-dia, ainda tem um pouco do yin da noite, mas já chegou o yang para anunciar que vai prevalecer o yang ao longo do dia para desenvolver suas atividades. Segunda metade do dia, mesma coisa. 6 da tarde à meia-noite, ainda tem um pouco do yang do dia, mas já tem o yin para induzir o sono, porque é a predominância do yin noturno que gera a quietude e o sono reparador. As estações do ano são a mesma coisa. Então, a oscilação e as variações entre primavera, verão, outono e inverno obedecem a esse critério. A primavera chegou o yang para o aroma e a beleza das flores e para preparar a estrutura para o verão, onde predomina o yang. No outono, o outono utiliza o yang remanescente para a renovação e a preparação para o inverno que se aproxima, onde predomina o yin. Prepare-se para se arrepiar. Você vai ver agora o yin e o yang na vida da célula, que nasce, cresce, envelhece e morre. Nasce a partir do yang, cresce porque agora tem yin para nutrir, envelhece porque deteriora a proporção e morre porque o morrer é a predominância absoluta do yin. Essa renovação acontece em situações normais assim. A célula, com a sua inteligência, sabe que cumpriu o seu propósito de vida. Então agora ela pode alegremente se prestar à renovação. Você imagina quantas células existem no corpo de um adulto médio de 70 quilos? Pois é, um adulto médio tem no seu corpo 90 trilhões de células, que tem que ser renovada cada um no seu tempo. Então você imagina que são milhares de células renovadas a cada minuto. Essas células são renovadas com o que você oferece a elas. Não é de impressionar a misericórdia do universo? Milhares de oportunidades de renovação a cada minuto. Essa renovação, em situações normais, acontece porque a célula vê que cumpriu o seu propósito e ela pega o seu yang remanescente e alegremente desliga suas funções. Isso se chama apoptose ou morte celular programada. E agora ela prepara o caminho para o surgimento da nova célula. Se você, ao invés de comida de verdade, de cuidar do seu templo, de viver sua vida com amorosidade e generosidade, se você oferece para suas células o que não faz bem a elas, se você não cuidou do aspecto emocional ou desenvolveu hábitos de vida nocivos, essa renovação ela não vai se dar de forma normal. Primeiro a célula lamenta a redução do yang, depois ela fica furiosa. Depois ela começa a ter pensamentos mórbidos de viver para sempre. Então ela começa a se reproduzir rapidamente para se perpetuar e negar a própria morte. Muita célula acumulada num espaço muito pequeno gera muita desarmonia no organismo, que é chamada de tumor. É ideal que yin e yang vivam em equilíbrio, ainda que dinâmico. Mas a alimentação desregrada, o estresse do dia a dia, além do sedentarismo e de outras atitudes como um banho quente prolongado por longo período, aumenta o seu yin, exala-se o calor interno. No início você vai se sentir desanimado, mas depois, com a limitação do yang, você começa a ter problemas circulatórios, artroses, depressão, e depois sobrevêm as doenças graves degenerativas.
Do mesmo modo, acontece com o aumento do yang. Uma pessoa calorenta que consome muito alimento calórico e comida de natureza quente, consome muito carboidrato, bebe muita bebida alcoólica e toma muito banho quente e prolongado por longo período, com o tempo isso aumenta desproporcionalmente o yang. No início você fica calorento, fica se sentindo agitado, ansioso, mas com o tempo e a exaustão do yin, sobrevêm os problemas cardiovasculares, arritmias, aumento de pressão arterial, insônia, problemas emocionais das mais variadas naturezas, impotência sexual e também as doenças degenerativas graves. O que é fascinante na medicina integrativa é que ela aborda cada caso conforme as suas origens. Podem parecer que são uma doença só, mas tem tratamentos diferentes. No primeiro caso, você vai tonificar o yang com plantas como a angélica, ginseng ou com outros recursos da medicina integrativa e da acupuntura. E você vai modular o yin com fitoterápicos como mulungu ou salve ou com outros recursos que existem, por exemplo, na acupuntura. Já do outro lado, você vai tonificar o yin fitoterápicos que fazem isso muito bem, como catuaba, porque nesse caso é comum a impotência sexual, e alfafa, que tonifica muito bem o yin e recupera a estrutura. E você vai ter que sedar o yang, ou com recursos muito poderosos da acupuntura, ou com fitoterápicos como bardana e cavalinha. Assim você trata a doença conforme a sua origem. Bem, isso é o que eu tinha para hoje. Você aproveita que é hora de dar o like ou de se inscrever se você ainda não fez isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.